Irmãos, irmãs, mais uma vez juntos para a escuta da palavra de Deus. Momento tão importante. Você que está em casa, você que está doente, você que está no trabalho, você que tem a oportunidade de nos ouvir, de nos ver, dê atenção. Abra os ouvidos do coração, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do bispo, palavra de Deus. E hoje, retomando a vida da igreja, a vida litúrgica, com o tempo comum, primeira fase do tempo comum, que vai até agora a quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas. Terminaram as festas, começamos ou retomamos com o tempo comum. E hoje nós estamos com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste 19 de janeiro, neste domingo, meus irmãos e minhas irmãs, nós, depois do tempo do Natal, estamos às voltas com João Batista. A caminhada das comunidades, desde sempre, é isso que nós vamos ouvir hoje, se deparam com duas questões que são fundamentais: quem é Jesus e como testemunhá-lo. O próprio João Batista, vejam, encontrou dificuldade para conhecer, sintonizar e dar testemunho dele. João Batista é quem afirma no Evangelho que ouvimos: também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. O testemunho implica em uma experiência concreta. Só conhecer, saber algumas coisas sobre alguém não é suficiente para testemunhar. É importante ressaltar que João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba e permanecer sobre ele. Fundamental, importantíssimo. João prepara o caminho para Jesus. Os que aderem a ele pela pregação de João, pregação com convicção, sobre quem paira o Espírito Santo, são batizados com água, batismo de conversão. João sabe que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o servo fiel do Pai, o Cordeiro que nos resgata, nos livra de toda escravidão. Ele batizará com o Espírito Santo, o batismo da salvação, o batismo da missão. Foi na experiência, não foi do ouvir dizer, que João compreendeu quem era Jesus, e quando Jesus chega, sai de cena para que ele ocupe o seu lugar. Assim também João Evangelista, os apóstolos e toda a igreja. Ele permanece na comunidade, ele permanece na igreja, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Ele é o Filho de Deus. É dele que João o Batista falou:
É ele que João Evangelista testemunhou, que os apóstolos testemunharam, que a igreja vem testemunhando ao longo dos séculos. Mas a gente pode dizer, e isso nós encontramos também no Evangelho de João, qual é o pecado da qual Jesus liberta? Nós somos batizados, não somos? O batizado nos torna criaturas novas, o batismo nos liberta dos pecados, do pecado, né? Da desobediência a Deus. Então, o pecado da sua rejeição, da rejeição ao amor de Deus, ao amor do Pai, rejeição da comunhão com o Pai que nos chamou à vida. Não reconhecê-lo, não aceitá-lo, é viver no pecado, é permanecer no pecado e não permanecer em Jesus. Assim, o testemunho de João é o de quem está consciente do que Jesus fez. A experiência de João é a nossa experiência. E o encontro com ele se dá onde? Na prática do bem, na prática da justiça, no nosso dia a dia, nos afazeres dos mais simples aos mais complexos. Jesus é o Filho de Deus. Esse é o testemunho máximo dado por João. E o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho? Ele que foi gerado pelo Pai, ele encontra espaço em nossa vida, né? A vida que nós vivemos é a vida do Espírito que ele nos deu. Nós comunicamos com o nosso modo de ser, de se relacionar, comunicamos a vida do Pai que é amor no nosso dia a dia. Esse mistério que chega a nós, ele é transformado em vida, em comunhão, em esperança, em fraternidade, em solidariedade. O que nós esperamos? Jesus já se deu a nós. Ele permanece entre nós. O seu Espírito permanece na igreja, permanece em cada um daqueles que deu a ele a sua adesão. Como é que é o nosso conhecimento de Jesus? De que modo nós o conhecemos? E é importante que saber quem é Jesus, saber muitas coisas que ele fez, conhecer na ponta da língua os milagres que ele realizou, ficarmos maravilhados com os milagres, com os sinais, isso ainda é muito pouco. Isso pode chegar um momento em que nós não vamos sustentar, porque as exigências são muitas e nós vamos desanimar. É preciso fazer a experiência dele. E só quem ama pode dizer que fez a experiência dele. Quem vive em comunidade, quem é capaz de se debruçar sobre aqueles que sofrem, quem é capaz de ir ao encontro dos outros, ao encontro daqueles que estão excluídos. O agir da nossa comunidade, das nossas comunidades, da nossa igreja, dos nossos movimentos de grupos, de pastorais, esse agir reflete o agir de Jesus, ou nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nós falamos tanto, fazemos tanto, corremos tanto, cansamos, e o agir de Jesus fica em segundo plano, se é que nós vamos chegar até lá. Vamos pensar, meditar e dar nossa resposta. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.